Pessoal, agora de fato começando a falar a respeito das vitaminas, aquele primeiro vídeo foi um vídeo introdutório, né, em que eu relacionava a solubilidade dessas classes de compostos à sua estrutura, né? Alguns sendo mais polares, outros sendo mais apolares, e é algo de fato interessante que vai garantir que a gente não precise decorar fórmulas. A gente vai verificar uma tendência desse composto ser mais polar ou ser mais apolar. Tá? Agora vamos falar de fato o que são as vitaminas. Eu começo com algumas definições. São compostos orgânicos, todas elas, né, necessários ao correto funcionamento do metabolismo animal. Uma outra definição, são grupos de compostos relacionados estruturalmente, quer dizer que eles são muito parecidos em relação às suas fórmulas, que exibem função nutricional semelhante. Então, como eu já disse anteriormente, quando você fala lá de vitamina A, D, vitamina B, você não está falando de uma substância em especial. Não existe a fórmula da vitamina A ou da vitamina D, por exemplo. Você tem uma classe de compostos. E dentro dessa classe há muita semelhança entre si. Esses compostos, conforme vocês vão identificar, visivelmente são muito parecidos em relação à sua estrutura química. Logo, o papel nutricional que eles vão desempenhar no organismo é muito semelhante também. Nós, seres humanos, normalmente não produzimos todas as vitaminas e até algumas que a gente produz não são feitas em quantidade adequada, né? São feitas em quantidade menor do que aquelas que o nosso metabolismo exige. Então, por isso que a gente precisa obter as vitaminas da dieta. Elas são consideradas componentes minoritários em alimentos, ou seja, não aparecem em uma quantidade tão grande, né? Que nem tem proteína na carne, que nem tem lipídios, até numa carne também, uma carne mais gorda, mas em óleos e gorduras, que nem a gente tem carboidrato no mel. A gente tem alimentos que são muito ricos nesses macronutrientes. Vitaminas, tudo bem, a gente tem grandes fontes de vitaminas, né, em alguns determinados alimentos ali. Mas mesmo assim, quando você compara as quantidades de vitaminas com outros nutrientes, elas aparecem em uma quantidade bem menor, tá certo? Então, por isso que é importante a gente ter uma alimentação bem diversificada, aquela história de consumir alimentos coloridos, né? Enfim, isso tudo vale, tudo isso é importante, porque cada alimento vai contribuir com um pouquinho de vitamina, né, de determinada classe de vitamina para a sua nutrição, tá? Gente, a partir do momento que um vegetal é colhido ou que um animal é abatido, as perdas de vitamina começam a acontecer naquele momento. Vão continuar acontecendo durante o transporte, durante o armazenamento, durante o momento em que você está preparando esse alimento na sua casa, tá? Elas vão acontecer por quê? Perdas de oxidação, por exemplo, algumas são mais reativas do que outras, mas também vão acontecer, principalmente, eu vou usar bastante esse termo, o termo lixiviação. Lixiviação seria um arraste pela água, a extração que esses componentes vão sofrer pela presença da água. Quando eu falo presença da água, isso não requer que esses componentes precisam ser solúveis, tá? A lixiviação vai acontecer, inclusive, em componentes que são insolúveis, porque é uma questão física também, não só química, mas também física, de arraste desses nutrientes, tá? Então, coloque na sua cabeça, um grande desafio do técnico em alimentos, do profissional da área de alimentos como um todo, é preservar essas quantidades de vitamina, né? Manter as quantidades delas, não vou dizer intactas, mas minimizar essas perdas, porque as perdas são irremediáveis, elas sempre vão acontecer em todas as etapas, tá? Todas as etapas. Exceto enquanto o vegetal ou o animal está vivo, aí o metabolismo dele vai manter. A partir do momento que colheu, a partir do momento que fez o abate do animal, com certeza você já tem algumas perdas. Tem uma tabela aqui, essa tabela eu tirei do livro do Feneman, né? Onde eu deixar a minha cara aqui, ela vai tampar alguma coisa. Aqui ficou mais tranquilo, né? É uma tabela muito interessante, que óbvio você não tem que decorar, né? Nem uma porçãozinha dela, é uma tabela para ser consultada. Depois que acabar essa aula, eu vou falar de todas as classes de vitaminas, você volta e olha. Quando você precisar
responder alguma coisa específica para alguma vitamina, você vem aqui e consulta. Tá? O que ela está mostrando? A gente tem aqui os nutrientes, né? As classes de vitaminas, e a gente tem aqui a estabilidade delas em relação a cada uma dessas condições, né? Primeiro, em relação ao pH do meio, se ele é neutro, ácido ou alcalino, mesma coisa que básico. Em relação à presença de ar ou de oxigênio, né? A presença de oxigênio puro não é uma condição que a gente tem aí em condições ambientais, seria uma condição controlada. A presença de luz, a presença de calor e a perda máxima pelo cozimento, tá? Isso aqui está expresso em porcentagem. Então, para cada um dos nutrientes, essa tabela vai mostrar se ela é estável, que está representado pela letra S. Você já notou que essa tabela está toda em inglês, tá? S de stable, estável, e o U de instável, unstable, lá no inglês, né? Então, por exemplo, a vitamina A, ela é estável em pH neutro e pH alcalino, mas ela é instável em pH ácido, tá? Meio ácido. Ela também é instável na presença de ar, né? Ao ar livre. Então isso aqui já te direciona. Esse alimento tem que ter uma embalagem que não permita a troca gasosa tão bem, né? Se é um alimento muito rico em vitamina A, por exemplo. Você entende? Ele é instável na presença de luz. Muito bem. Então provavelmente esse alimento também, que tem bastante vitamina A, vai ter que ser armazenado numa embalagem opaca, que é aquela que vai impedir boa parte da passagem de luz. Também é instável na presença do calor. Então, quer dizer que o meu processamento, eu tenho que evitar ao máximo ter algum tratamento térmico. E se eu tiver, eu tenho que saber que vai haver uma perda. Tá certo? Então, gente, tudo isso daqui serve para guiar o técnico de alimentos na hora de definir um processo, na hora de avaliar o que está sendo feito, né, de modo a minimizar mais perdas de vitaminas. Tá? Isso daqui é um bom guia para a gente. Mas eu devo dizer o seguinte para vocês. Um alimento é uma matriz muito complexa. Um alimento não é algo tão controladinho. pH neutro, pH ácido, ele é uma bagunça. Tá? Um alimento, ele é, vamos dizer, cheio de informações. Ele é uma matriz que tem uma complexidade muito grande. Então, lá dentro, você não consegue controlar essas situações como a gente controla in vitro, né? Quando vai fazer, por exemplo, uma análise em laboratório. Porque lá vai ter alguma interação com algum componente do alimento, né? Pode ser que as diferentes porções do alimento eles tenham características diferentes e determinado nutriente vai se comportar de forma diferente nessas porções, então é realmente bem mais complexo. Por isso que na área de alimentos a gente está estudando as coisas específicas, né? A avaliação do nutriente para cada matriz alimentar. Em relação ao seu papel fisiológico, as vitaminas têm uma gama muito ampla de funções que elas desempenham, né? Estou elencando algumas delas, nem estão todas aqui. Por exemplo, elas podem atuar como coenzimas, são auxiliares de enzimas, né? Ou precursores, a gente vai usar muito essa palavra. Um precursor é algo que vai originar determinada substância, né? E aqui eu cito as principais coenzimas, né? Niacina, tiamina, riboflavina, biotina, ácido pantotênico, vitamina B6, B12, folato. Aqui são principalmente vitaminas pertencentes ao grupo da vitamina B. Vamos falar lá na frente, porque é uma hidrossolúvel. Elas compõem também o sistema de defesa antioxidante, que a gente cita o ácido ascórbico, famoso como vitamina C, alguns carotenoides, vitamina E também. Algumas atuam como fatores envolvidos na regulação genética, vamos citar aqui vitamina A e D, entre outras aqui, a gama é um pouco mais ampla, né? E outras vão ter funções específicas aqui, a lista é infinita, né? Por exemplo, a vitamina D atua na visão, não é à toa que ela é chamada lá de retinol, retinoide. Né? Algumas substâncias, né, que pertencem à classe da vitamina D recebem esse nome. A vitamina K atua na coagulação sanguínea, por exemplo. Tá? Então a gente tem uma série de coisas aqui.
ação hormonal, algumas atuam como hormônio, catálise direta, eu já citei a catálise indireta, atuando como coenzima, mas algumas servem como catalisador de forma direta. Então, muita coisa, né? Óbvio que o seu metabolismo não vai funcionar, você não vai estar bem se você tiver deficiência de uma ou mais vitaminas. Elas são essenciais ao seu bem-estar. E aí tem um conceito muito importante, quando a gente fala de alimentos, né? Como é uma matriz complexa, a gente precisa abordar esse termo, que é o termo biodisponibilidade. Tá? O que seria? Eu vou ler essa definição, depois reforço com outras explicações. A biodisponibilidade é o grau em que o nutriente sofre absorção intestinal, bem como ele reflete, né, bem como sua utilização ou função metabólica dentro do organismo. Resumindo, a segunda frase resume a primeira. Ele envolve tanto a absorção quanto a utilização dos nutrientes. Traduzindo para ficar ainda mais fácil, se você tiver X gramas ou miligramas, não interessa, tá? X unidades de massa de um determinado nutriente presente em um alimento, você comeu todo esse alimento. Não significa que toda essa massa deste nutriente será absorvida pelo seu organismo. Quer dizer que uma boa parte disso pode atravessar todo o seu trato gastrointestinal e ser excretado, sem ser absorvido. É uma perda relativa à absorção. O nutriente estava lá, mas seu organismo não deu conta de absorver. E pode ser também que após ser absorvido, ele não esteja disponível para fazer a função metabólica a qual esse nutriente se destina, tá certo? Então, temos aqui duas barreiras, né? A barreira da absorção e a barreira da utilização para fazer a função metabólica. Mas o que poderia impedir, por exemplo, um nutriente de ser absorvido? Aquelas interações que eu falei com as matrizes. Gente, um nutriente, ele sempre vai interagir com a matriz que o contém. E essas interações normalmente não são por meio de ligação covalente, são por meio de forças intermoleculares. Ele pode fazer forças de Van der Waals, ele pode fazer ligação de hidrogênio, enfim, qualquer tipo de interação que o deixe mais ou menos preso àquela matriz. Se ele está mais ou menos preso, pode ser mais ou menos difícil de retirá-lo dali e, portanto, de absorvê-lo. Tá? Então, tudo vai ser determinado pela natureza da matriz alimentícia. Perceba que eu não estou falando aqui que isso está relacionado à perda prévia que acontece dos alimentos. Não estou falando se o alimento perdeu vitamina e por isso você absorveu menos. Não é nada disso. A vitamina está ali, isso serve para outros nutrientes, tá? Mas simplesmente não foi absorvida por alguma razão. Para fechar as duas últimas frases aí, bom, a última cortou, mas só está faltando uma palavrinha, eu completo para vocês. Essa plataforma que eu uso para gravar aula, às vezes dá uma desconfigurada em relação a fontes, disposição das frases, imagens, enfim, nada que comprometa sua compreensão. Diferentes formas da vitamina têm diferentes biodisponibilidades. Quer dizer que se eu fizer uma pequena mudança estrutural, às vezes acrescentar ou retirar um grupo metil, que é aquele CH3, é o radical orgânico mais simples, né? Isso daí pode mudar completamente a biodisponibilidade. Ele pode estar mais disponível para absorção ou para utilização ou menos. Uma mudança sutil. Tá? Continua sendo a vitamina da determinada classe. Mudou a fórmula, mas continua sendo da classe. Tá? Mas vai mudar completamente a biodisponibilidade. Agora, se eu mudar diferentes alimentos, tem diferentes biodisponibilidades para mesmos nutrientes. Se eu pegar a mesma fórmula, tá? Ácido ascórbico, e colocá-lo dentro de um alimento A e dentro de um alimento B, mesmas quantidades, não quer dizer que ele vai estar da mesma forma biodisponível, tá certo? Porque tem aquela questão da interação com a matriz alimentar. Tem toda essa problemática que tem que ser considerada. A complexidade do alimento e as interações que ele vai estabelecer com o nutriente vão influenciar completamente na sua biodisponibilidade. Eu vou dar um exemplo que aqui não é nem comparando dois alimentos. É o mesmo alimento em diferentes estados de processamento. Se você compara o brócolis, por exemplo, brócolis cru
e brócolis cozido. Durante o cozimento tem alguma perda de vitamina C. Isso é verdade, né? Mas se a gente fosse considerar as mesmas quantidades de vitamina C, e o brócolis é um alimento que tem uma quantidade considerável desse nutriente, a vitamina C está 20% mais disponível no brócolis cozido do que no brócolis cru. Por que isso acontece? 20% é algo considerável, né? Isso acontece porque no brócolis cru, as células vegetais ainda estão intactas. Elas não foram rompidas. Mesmo que você mastigue, você não vai romper completamente essas células para liberar o ácido ascórbico que está dentro da célula, né? Agora, no cozimento de um vegetal, você acaba, né, causando ali uma série de modificações, entre as quais o rompimento dessas células. Então, o ácido ascórbico é liberado com maior facilidade. Então, se ele é liberado com maior facilidade da célula do vegetal, você já pode concluir que ele vai ser absorvido com maior facilidade também. Se ele é mais absorvido, ele está mais biodisponível. E é isso que explica essa diferença de 20% aí da biodisponibilidade do mesmo alimento, mesmo nutriente. Só estou comparando o alimento cru com o alimento cozido, tá? Então é bem interessante isso. Não adianta um alimento ser muito rico em determinado nutriente, mas ter uma biodisponibilidade baixa. O que adianta estar cheio daquilo se você não consegue absorver? Ou se após absorvido, aquilo não pode ser utilizado pelo seu organismo. Então tudo isso tem que ser pensado.